Olá, esse é o canal do professor Geraldino de Souza. Hoje iremos iniciar uma aula sobre fatoração de polinômios. Este é um conteúdo bastante enigmático para os alunos de ensino fundamental. Estamos, então, iniciando uma aula que possa ajudar você que tem problema com matemática básica a resolver alguns dos seus problemas. O conteúdo de polinômios é um conteúdo inicial de álgebra que, no geral, faz com que os alunos tenham problemas com, com as letras. É o período em que é introduzido letras na matemática e os alunos passam a ter um pouco de dificuldade por conta das letras. Então, nós vamos iniciar uma aula com a fatoração de polinômios, que é a parte mais enigmática deste conteúdo. Vamos lá? Nós iremos fazer as diversas técnicas ou regras de fatoração. São 7 as regras de fatoração. Iremos fazer 2 exemplos de cada um. Mas o que é mesmo fatorar um polinômio? É escrever o polinômio sob a forma de uma multiplicação de 2 fatores, ou seja, um produto de 2 fatores. A primeira dessas regras de fatoração que nós vamos ver é a fatoração por fator comum em evidência. Nós temos o polinômio escrito com a soma de 2 parcelas e queremos escrever com o produto de 2 fatores. Note que, neste nosso exemplo, o x ao quadrado está nas 2 parcelas. Nós podemos escrever x ao cubo como x ao quadrado vezes x. Então, o x ao quadrado está nas 2 parcelas. Então, ele é um fator comum que nós vamos isolar, colocar em evidência. Feito isso, nós vamos pegar cada parcela do polinômio e dividir pelo fator que está em evidência. 2 dividido para 1 é 2. X ao cubo dividido para x ao quadrado é igual a x, porque nós vamos subtrair 3 menos 2 igual a 1, que é a divisão de potências de mesma base. 5 dividido para 1 é 5. 5 dividido para 1 é 5. E x ao quadrado dividido por ele mesmo é 1. Então, vai ficar 5 vezes 1, que é 5. E temos, então, o polinômio escrito como um produto de 2 fatores. Está fatorado o polinômio. Exemplo 2, exemplo da letra B. O fator comum que nós temos aqui, note que 12 pode ser escrito 3 vezes 4. 45 pode ser escrito 3 vezes 15. E 18 é 3 vezes 6. Ou seja, o número 3 está em todas as parcelas no coeficiente numérico. Então, 3 é um fator comum. Note também que o x e o y estão nas 3 parcelas e também são fatores comuns. Então, o fator comum é 3x, y. E nós vamos agora dividir cada parcela do polinômio pelo fator comum. 12 dividido para 3 é 4. X elevado a 3 dividido para x elevado a 1 dá x elevado a 2, por 3 menos 1 é 2. Y ao quadrado dividido por y elevado a 1 vai dar y elevado a 1. Pegando a segunda parcela, 45 dividido para 3 é 15. X ao quadrado dividido para x dá x. E y dividido por ele mesmo é y. Terceira parcela, 18 dividido para 3 é 6.
E xy dividido por ele mesmo é 1. 6 vezes 1 vai dar 6. E temos, então, o polinômio escrito sobre o produto de dois fatores. Vamos, então, para o segundo caso de fatoração. Trinômio quadrado perfeito. O nome já diz, nós vamos ter um trinômio, 3 parcelas. E por que quadrado perfeito? Note que a primeira parcela pode ser extraída a raiz quadrada e a terceira parcela também pode ser extraída a raiz quadrada. A raiz quadrada de x ao quadrado é x e a raiz quadrada de 25 é 5. O segundo é positivo, a segunda parcela, então vai ser x mais 5 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que x mais 5 vezes x mais 5, ou seja, um produto de dois fatores. Note também que se você multiplicar por 2 as raízes que você encontrou, você terá o segundo fator. 2 vezes 5 é 10 e 10 vezes x é 10x. Vamos fazer o mesmo no polinômio da letra B. Raiz quadrada de 9x elevado a 2 é 3x. Raiz quadrada de 64 é 8. O segundo é negativo, então vai ficar 3x menos 8 ao quadrado, que é um produto de dois fatores. Note também que se você multiplicar por 2 as raízes, 2 vezes 3, 6 e 6 vezes 8, 48, você encontra o segundo fator. Então, está fatorado o trinômio quadrado perfeito. O terceiro caso, a terceira regra de fatoração é a fatoração do trinômio do segundo grau. Temos aqui um trinômio, que eu quero logo destacar a diferença entre o trinômio do segundo grau e o trinômio quadrado perfeito. Veja só, sempre que temos no trinômio do segundo quadrado perfeito, existe raiz quadrada no primeiro e no terceiro termo, e multiplicando as raízes encontramos o segundo fator. No polinômio do segundo grau, nem sempre isso ocorre. Por exemplo, na letra B aqui, menos 27 não existe raiz quadrada. E na letra A, note que se você tirar a raiz quadrada de x ao quadrado e a raiz quadrada de 16, vai ficar x e 4. Se você multiplicar por 2, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes x é 8x e não 10x. Então, não é um trinômio quadrado perfeito. Esse trata-se de um trinômio do segundo grau. Para fatorar o trinômio do segundo grau, devemos encontrar dois números que, somando, dá 10 e multiplicando é 16. Para termos de facilidade, nós vamos partir do produto que dá 16. Quais são os fatores que multiplicando vai dar igual a 16? 4 vezes 4 é 16. 1 vez 16 é 16. 2 vezes 8 também é 16. Agora, vamos ver qual desses fatores somando vai dar igual a 10. 4 mais 4 é 8 e não 10. 1 mais 16 é 17 e não 10. Os produto de dois fatores que somando vai dar 10 é 2 e 8. 2 mais 8 é 10 e 2 vezes 8 é 16. Esses são os números que estamos procurando. A variável do polinômio é x, então vai ser x mais 8 vezes x mais 2, e temos, então, a forma fatorada do trinômio do segundo grau. Vamos agora fazer o exemplo da letra B. Note que nós temos que tirar os fatores que vão dar igual a menos 27. Então, menos 1 vezes 27 vai dar 27. Menos 1 vezes 27 é 27. Menos 3 vezes 9 é 27. Menos 27 vezes 1 é menos 27. E 3 vezes menos 9 é 27.
3 vezes menos 9 é 27. Somando agora, menos 1 mais 27 dá 26, eu quero que dê menos 6. Menos 3 mais 9 dá mais 6 e não menos 6. Menos 27 mais 1 vai dar menos 26, também não serve. Agora, 3 somado com menos 9 é igual a menos 6. Ou seja, os dois números que somando dá menos 6 e multiplicando dá menos 27 é 3 e menos 9. Logo, como a variável do polinômio é x, nós teremos x menos 9 vezes x mais 3. E está fatorado o trinômio do segundo grau. Vamos, então, para a quarta regra de fatoração. É o caso da diferença de dois quadrados. Para fatorar a diferença de dois quadrados é bem simples. Tira a raiz quadrada do primeiro termo, no nosso exemplo vai dar x, e a raiz quadrada do segundo termo, que no nosso exemplo vai dar 4. Faz a soma vezes a diferença das raízes e está fatorado o polinômio. X mais 4 vezes x menos 4. Vamos fazer o mesmo procedimento para o exemplo da letra B. Raiz quadrada de 81x ao quadrado dá 9x. Raiz quadrada de 196 é 14. Então, a forma fatorada é 9x mais 14 vezes 9x menos 14. E temos a fatoração da diferença dos dois quadrados. O quinto caso de fatoração é a diferença de dois cubos. Note que nós temos aqui a diferença de dois cubos. Então, vamos tirar a raiz cúbica do primeiro termo, que é x, e a raiz cúbica do segundo termo, que vai dar 3. Raiz cúbica do segundo termo vai dar 3. É uma diferença, então vai ficar x menos 3. Agora, note para a regrazinha básica do segundo fator. No segundo fator, nós teremos a raiz quadrada da primeira raiz, aqui, primeiro termo, raiz quadrada do primeiro termo, desculpe, é o quadrado do primeiro termo, teremos o quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, o produto das duas raízes, x vezes 3, 3x, e o quadrado do segundo termo, que é 9. Tudo isso somando x ao quadrado mais 3x mais 9, e está fatorado o polinômio. Vamos, então, para o exemplo da letra B. Tiramos, então, fazemos a raiz cúbica dos dois termos. A raiz cúbica de 8 é 2, então aqui vai dar 2x. E a raiz cúbica de 64 é 4. Como está subtraindo, fica 2x menos 4. No segundo fator, é o quadrado do primeiro termo, vai dar 4x ao quadrado, mais o primeiro vezes o segundo termo, 2x vezes 4, dá 8x, mais o quadrado do segundo termo, que é 16. E está fatorado a diferença de dois cubos. O sexto caso de fatoração é a soma de dois cubos. Para fatorar a soma de dois cubos é semelhante à anterior. Fazemos a raiz cúbica do primeiro termo, que no caso aqui vai dar x, a raiz cúbica do segundo termo, que no nosso exemplo vai dar 5. Como é uma soma, fica x mais 5. Agora, atente para a diferença que existe no segundo fator. No segundo fator anterior, tudo é mais. Já no segundo fator desta regra, o segundo termo será negativo. Então, faremos procedimento. Quadrado do primeiro termo, da x ao quadrado, o produto dos dois termos, 5 vezes x é 5x, só que agora é menos na segunda parcela. E o quadrado do segundo termo, que no caso é 25. Então, fica x mais 5 vezes x ao quadrado menos 5x mais 25. E está fatorado a soma de cubos. Vamos fatorar o outro exemplo. Raiz cúbica de 27x elevado a 3 vai dar 3x. Raiz cúbica de 8 é 2. E então temos uma soma de cubos, porque aqui é soma.
temos uma soma de parcelas. No outro fator, teremos o quadrado do primeiro termo, que será 9x ao quadrado, menos o primeiro vezes o segundo termo, 3x vezes 2 dá 6x, mais o quadrado do segundo termo, que é 4. E então está fatorada a soma de cubos. E a sétima e última regra de fatoração que nós temos é a fatoração por agrupamento. Esta regra necessariamente precisa de 4 parcelas no polinômio para que possamos realizar a fatoração por agrupamento. Agrupar significa juntar coisas misturadas com coisas parecidas, fazer um agrupamento. Então, neste caso, nós vamos realizar 2 vezes a fatoração por fator comum em evidência. Nos 2 primeiros termos, note que o 2 é fator comum, pois 16 pode ser escrito 2 vezes 8. Então, o 2 está no coeficiente numérico das 2 parcelas. E note que o x também está nos 2. Então, é 2x o fator comum dentre essas 2 parcelas, essas 2 primeiras parcelas. Nós vamos, então, dividir cada parcela pelo fator comum. E teremos 2x, y dividido para 2x. 2 dividido para 2 é 1. X dividido para x é 1. E sobra o y. Então, fica y. Mais 16 dividido para 2 é 8. X dividido para x é 1. 8 vezes 1 dá 8. Faremos o mesmo nas 2 últimas parcelas. O fator comum é o 5, pois 40 pode ser escrito 5 vezes 8. Então, o 5 é um fator comum. Colocamos o 5 em evidência e vamos fazer o mesmo procedimento. 5y dividido para 5 vai dar y. 40 dividido para 5 é 8. Fica y mais 8. Agora, nós temos um novo fator comum, que é o y mais 8. Nós temos agora o y mais 8, que é o novo fator comum que vamos colocar em evidência. E dividindo esta parcela por y mais 8 vai dar 2x. E esta parcela por y mais 8 vai dar mais 5. E temos, então, o polinômio escrito sobre o produto de 2 fatores. O procedimento é o mesmo na letra B. Note que o 3 é um fator comum, AB também é um fator comum. Colocamos, então, em evidência. Observe também que 18 é o mesmo que 3 vezes 6. Logo, o 3 é um fator comum. Colocamos em evidência e vamos agora dividir as parcelas, as 2 primeiras parcelas, por esse fator. 3 dividido para 3 é 1. A dividido para A é 1. B dividido para B é 1. Sobrou apenas o C. 18 dividido para 3 é 6. A dividido para A é 1. B dividido para B é 1. Sobrou apenas o 6. Vamos fazer o mesmo procedimento nas 2 últimas parcelas. Coloca o 9 em evidência. 9C dividido para 9, sobra apenas o C, porque 9 dividido para 9 é 1. 54 dividido para 9 é 6, então dá C mais 6. Agora, existe um novo fator comum, que é o C mais 6, que nós vamos colocar em evidência. Coloca C mais 6 em evidência, dividir a primeira parcela por C mais 6, vai sobrar 3AB. Dividir a segunda parcela por C mais 6, vai sobrar o 9. E temos, então, a forma fatorada do polinômio por agrupamento. O produto de 2 fatores, C mais 6 vezes 3A, B mais 9. Estes foram os 7 casos de fatoração. Caso você tenha gostado da aula, aperte o sininho e se inscreva no canal. Deus nos abençoe e um bom dia.